Olá, eu sou o Flávio Silva Santana e esse é o canal do escritório Silva Santana Advogados. Hoje eu vou falar sobre um assunto que acontece com bastante frequência na relação de emprego, que é quando determinado empregado realiza as mesmas funções de outro empregado e recebe um salário menor. Mas antes, se você tiver qualquer dúvida sobre o que eu vou falar e quiser me fazer alguma pergunta, você pode acessar o meu site, que lá vai ter um formulário para você deixar a sua pergunta. Ou ainda você pode deixar aqui nos comentários. A equiparação salarial é um assunto bastante comum em causas trabalhistas. Então, se você é empregador e possui empregados que realizam as mesmas tarefas, mas recebem salários diferentes, você pode se perguntar se eventualmente poderá ter algum prejuízo em uma reclamação trabalhista. Ou mesmo se você é trabalhador que foi contratado para determinada função, mas realiza outra, executando inclusive mesmas tarefas de que outro funcionário, mas recebe um salário inferior àquele funcionário, pode se perguntar se tem direito a receber a equiparação salarial, que seria proveniente dessa diferença entre os dois empregados. Para ambos os casos, a resposta é sim, mas devemos observar o artigo 461 da CLT, pois lá existem algumas regras para termos certeza se haverá o direito à equiparação salarial. O artigo 461 da CLT diz que empregados que exerçam função idêntica, com o mesmo valor, com igual produtividade e mesma perfeição técnica para o mesmo empregador e dentro do mesmo estabelecimento empresarial, terão direito a receber o mesmo salário, não podendo haver distinção de sexo, etnia ou idade. Para haver o direito à equiparação salarial, o empregado equiparando e o paradigma não poderão ter diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador superior a 4 anos, e não poderá ter uma diferença de tempo na função superior a 2 anos. Importante ter atenção no que diz o artigo 461 da CLT, pois ele faz referência a igual salário e não a igual remuneração. Por isso, se faz importante saber a diferença entre salário e remuneração. Uma vez que não há direito à equiparação da remuneração, mas apenas do salário. Deve ser feita outra distinção para ser reconhecido o direito à equiparação salarial, que é a identidade, a existência da identidade entre as funções, que é o serviço desempenhado pelos empregados. Porém, não terá direito os empregados com o mesmo cargo ou os que ocupam o mesmo posto. Deve haver identidade entre as funções, que não precisa ser absoluta, mas as atividades do empregado modelo e do equiparando devem ser a mesma e devem realizar os mesmos atos e a mesma operação, não sendo necessário que estejam sobre a mesma chefia ou no mesmo turno, bastando que exerçam as mesmas tarefas com a mesma perfeição técnica e produtividade. Lembrando que essa produtividade deve ser possível a constatação pelo empregador, ou seja, o empregador deve ter a possibilidade de medir a produtividade dos empregados. A lei trabalhista não exige grau de escolaridade entre pessoas para efeito de equiparação salarial, exceto no caso dos professores, que devem necessariamente ter as mesmas especialidades. A lei trabalhista também não faz qualquer distinção acerca do trabalho intelectual. Também será possível a equiparação salarial entre empregados comissionados que retornem ao seu cargo anterior. Entende-se que a pessoa que tem mais de 2 anos na mesma função possua uma experiência maior do que a outra, e que, em decorrência da antiguidade na empresa, teria uma maior experiência,
Parece até óbvio, mas vale ressaltar que o período em que o empregado esteve em gozo de férias, ou mesmo em caso de que o contrato estiver seus efeitos suspensos, esse período não deve ser contado para a apuração dos 2 anos de tempo de serviço na função para ter direito à equiparação, já que o trabalhador não esteve trabalhando esse período e, consequentemente, não adquiriu experiência no exercício da função. Para que o empregado tenha direito à contagem de tempo anterior trabalhado na empresa para os fins da equiparação, este também não poderá ter recebido a indenização de 40% sobre o saldo do FGTS e não pode ter se aposentado espontaneamente. A lei que regula o trabalho temporário, a Lei 6.019, assegura ao trabalhador temporário a remuneração percebida pelos empregados da tomadora do serviço, calculada à base horária. Outro ponto é quando existir ou quando haver uma fusão entre empresas ou incorporação de uma empresa por outra. Será possível equiparação, já que o empregado passará a trabalhar para o mesmo empregador. Desde, lógico, que não exista a diferença de tempo de serviço na mesma função superior a 2 anos entre o empregado paradigma e o equiparando. Para se ter direito à equiparação salarial, o artigo 461 da CLT diz que o trabalho deve ser executado no mesmo estabelecimento empresarial. E aí faz necessário sabermos o conceito de estabelecimento. De acordo com o Código Civil, é o complexo de bens materiais e imateriais organizados para o exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária, visando a produção de bens ou serviços para o mercado. Não é possível equiparação salarial entre 2 pessoas que trabalhem para a mesma empresa, mas em estabelecimentos distintos. Outra questão imprescindível para a equiparação salarial é a simultaneidade na prestação do serviço, ou seja, o empregado paradigma e o equiparando devem ter prestado os serviços juntos em alguma oportunidade, tendo trabalhado juntos. É o que diz a súmula 6 do TST. Se não existir essa simultaneidade, ou seja, se os empregados equiparando e o paradigma não tiverem trabalhado juntos e houver apenas a sucessividade, ou seja, o empregado vem a ocupar o lugar de outro que deixou os quadros de funcionários da empresa, não haverá direito à equiparação, podendo o empregador fixar o salário que bem entender ao cargo que está vago. E é vedada a indicação de paradigmas remotos, mesmo que o paradigma contemporâneo tenha obtido o direito à equiparação salarial judicialmente, pois não pode ser realizada uma equiparação em cadeia. Uma importante consideração a ser feita é quando o empregador adota quadro de carreiras, quando não será possível equiparação salarial. Outra situação é quando a empresa adotar plano de cargos de salários por norma interna ou por negociação coletiva, o que também impedirá a equiparação salarial. Se o empregado paradigma estiver em regime de readaptação, em nova função por motivo de deficiência física ou mental, este também não terá o direito à equiparação salarial. Então, o que eu acabei de dizer são as hipóteses que ensejam na equiparação salarial. Acredito que este conteúdo será útil tanto para o empregado como para o empregador, uma vez que, cientes de seus direitos e obrigações, certamente evitarão eventuais discussões infundadas na Justiça do Trabalho. Eu sou Flávio Silva Santana e nesse vídeo eu falei sobre a equiparação salarial. Se você ficou com alguma dúvida, como eu lhe falei, você pode acessar o meu site ou me mandar um e-mail. E para acompanhar os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu vou falar sobre direito trabalhista, por favor se inscreva em nosso canal. E se você gostou desse vídeo, curta. E se sabe que poderá ser útil para alguém, compartilhe com essa pessoa, marcando ela aqui nos comentários. Até logo!